Oi, gente. Eu tô com uma presença aqui do meu lado essencial. A minha filha que está lendo a Bíblia. Oi, gente, tudo bem? Que está lendo a Bíbliazinha dela, que era minha quando eu tinha 14 anos. Ela está lendo Gênesis. Pertence A José Ítalo Oliveira da Silva. Era minha Bíblia, mas eu mudei, agora eu tenho esta. Que ele lê pra vocês. Agora eu vou ler Êxodo 14, do versículo 5 em diante. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou seu coração de Faraó. Faraó mudou o coração, entendeu, gente? E dos seus servos contra o povo de Israel. E disseram: por que fizemos isso? Peraí, gente. Por que fizemos isso havendo deixado ir a Israel? É o que fizemos havendo deixado ir a Israel, para que nós não sirva. Eles queriam que Israel continuasse lá a servir. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou. O faraó também foi atrás, e tomou 600 carros, 600 carroças. Naquele tempo eram carroças que os camelos carregavam. E tomou 600 carros, 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre ele todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. O próprio Deus endureceu o coração de Faraó, gente. Rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel sairão com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos. Todos os cavalos e carros de Faraó eram puxados por cavalos, tá vendo? Cavalos e carros de Faraó, e os seus servos, e os seus cavaleiros e camelos. E os egípcios perseguiram-nos todos os ao mar, perseguiram todos ao mar, perto de Piarote, diante
debalde bom, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os vinham atrás, então vinham os filhos de Israel, alcançaram ao Senhor e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito Peraí. Para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto, porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito. Não é esta a palavra que te temos falado do Egito. No Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não tema, está quietos e vedes o livramento do Senhor. Peraí. Do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. O povo todo de Israel que foi com Moisés começaram a retrucar com Moisés, outro muito mimimi, e falar: isso não é de Deus, não é de Deus. Deus não ia dar para o povo de Israel, sabendo que não ia tirar o povo do Egito, sabendo que no Egito não passavam fome, coisa do tipo, entendeu? O povo de Israel estava começando a duvidar de Moisés. Agora eu vou ler a parte que fala
a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que chamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende diante do mar. Ele estava diante do mar, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fendeu para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endureci o coração dos egípcios para que entrem nele atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e dos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, no seu Senhor, quando for glorificado em Faraó, aos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se tirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem e tirou de diante deles e se pôs atrás deles, e lá ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem ela então oi, vai para lá. E lá entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés entendeu
Então Moisés estendeu a sua mão, Senhor estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os egípcios foram atrás, entraram até o mar seco também. Os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna do fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. O Senhor destruiu o campo dos egípcios e tirou-lhes todas as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram-os, egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja. O Senhor por eles peleja, o que significa: o Senhor com eles está, o Senhor com eles anda. Com eles peleja contra os egípcios, contra os próprios egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tomem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Os egípcios perecem ao mar. O próximo verso tem um título que diz assim: os egípcios perecem ao mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro,
que o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas tomando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco e as águas foram-lhes como numa sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor o salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrará aos egípcios, e temeu o povo o Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Eles creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Depois de todas estas coisas feitas, os egípcios vieram atrás de Moisés até o meio do caminho. Os egípcios veio, mas não conseguiu pegar nenhum israelita. Os israelitas conseguiu passar. Quando foi a última pessoa, Deus falou: estende a tua mão que eu fecharei o mar. Moisés estendeu a tua mão e o mar foi fechado. Então o povo do Egito foi morto afogado, porque Deus é um Deus de mão. Deus é um Deus de uma palavra só. Se Ele deu essa palavra, assim será. Não tem homem, nem há ninguém, nem nada que pode o deter, nem nada antes dele, nem nada além dele. É Ele por Ele, Ele só Ele. Nada mais, nem ninguém pode, entendeu? Agradeço a Deus por essa força, por essa rica oportunidade. Só o nome de Deus seja não hoje, mas eternamente louvado. Amém. Continuo a ler minha leitura daqui a pouco. Eu acabei de orar, vou tomar café e vou vir continuar minha leitura no capítulo 15, viu? Agora eu vou ler o capítulo 15 e será outra explicação para vocês. Só depois que Deus fechou o mar
E todos os egípcios morreram. Foi que Israel todinho creu em Moisés, creu no Deus que ele serve, entendeu? E assim é com nós. Só depois do milagre a gente crê que Deus é na nossa vida. Só depois do milagre que Deus fez na minha vida, eu fui saber que Deus foi comigo. Teve um irmão aqui que falou assim: Ítalo, é o seguinte, você nunca perdeu a coroa de vida eterna, sabe por quê? Porque tudo que você fez, Deus saberia que você ia fazer, e Deus saberia que você ia aprontar, Deus saberia, mas também Deus saberia que um dia ia te trazer pela graça e misericórdia de Deus para os pés dele. Eu fiquei muito contente e alegre. Agradeço a Deus por essa força, por essa oportunidade. Então, gente, comigo foi um milagre também. Deus fez um milagre. Os médicos hoje me chamam. Olha o milagre aí, isso aqui é o que milagre? Aí eu falo, mas ele me chama, olha o milagre, isso aí é um milagre. Sabia que aconteceu um milagre, menino? Sabia? Todos desacreditam, mas só os médicos davam eu entubado como morto, como morto. Dava eu como morto, e minha mãe orando sem cessar, sem parar, buscando a palavra. E Deus, até que um dia Deus mandou a palavra e falou: olha, não é morte não, viu? É vida, uma obra de restauração. Por isso que eu estou aqui hoje, eu glorificando a Deus. Eu sei que dessa maneira é uma maneira que Deus pode não te agradar, mas eu procuro tentar fazer o certo. E é uma maneira de eu viver também. Agradeço a Deus por tudo. Só o seu nome seja não hoje, mas em eterno louvor.